Hoje, então, na leitura comentada da Infra da Saúde, nós vamos tratar dessa publicação, Manual de Desenvolvimento e Gestão de Plano Diretor Físico Hospitalar, PDFH. Uma publicação fundamental para quem quer conhecer um processo de desenvolvimento e elaboração de planos diretores do início ao fim, de forma detalhada e pormenorizada. Então, vamos lá. Essa é uma publicação feita a muitas mãos. Eu tive a honra de integrar a equipe da consultoria externa, através da Baderman Arquitetos, junto com a arquiteta Elizabeth Hirt, o arquiteto Jonas Baderman, meu grande professor, e o engenheiro Paulo Milman. Além de toda a equipe Ebsero NOPS, através desse convênio que trabalharam nessa grande publicação. A começar pelo sumário, nós temos aqui destacado o método de elaboração do plano diretor, pensado também na sua implementação e gestão, além do destaque para o anexo ilustrativo, onde é apresentado o que foi desenvolvido no piloto do HC, Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, com várias peças gráficas ilustrativas de como cada uma dessas etapas foi sendo mostrada e consolidada como um produto. Esse é um convênio, um acordo de cooperação técnica, o NOPS e EBSER. Já na introdução ficam claros os objetivos do plano diretor, orientar o desenvolvimento físico dos hospitais, criar uma metodologia para compreensão funcional, alinhar os PDFHs aos objetivos institucionais, sempre considerando a visão sistêmica, diagnosticar também pontos de vulnerabilidade da infraestrutura, priorizar o melhoramento dessa infraestrutura, orientar os projetos setoriais e criar esse instrumento que incentive o debate interno. Então, esse é um documento técnico de caráter orientador que direciona a política de reformas e ampliações. Ele serve também como uma referência bibliográfica para aplicar em outros contextos. É importante destacar o que o PDFH não contempla, principalmente para os leigos, para os gestores que às vezes têm uma expectativa de algo que não está no escopo de um plano diretor. Aqui se tem uma sequência lógica com início, meio e fim, prazos estimados e produtos definidos. A estrutura desta publicação se organiza em três grandes partes: o conceito, onde se tem todo o embasamento teórico, os agentes e o método, que é a aplicação prática. Os agentes são quem transforma a teoria em realidade. Os conceitos norteadores são outra parte fundamental que estrutura todo o embasamento teórico aqui. Então, traz aspectos específicos de hospitais universitários, mas aborda toda a complexidade do planejamento de edifícios hospitalares, com destaque para a dimensão tecnológica, por se tratar de um polo de referência em inovação. Aqui é destacado prazo de validade, a responsabilidade de sempre se reconstruir a infraestrutura de um hospital, o plano diretor como esse elo de ligação entre o planejamento estratégico e a arquitetura, a necessidade de uma arquitetura cada vez mais humana, até se chegar a 5 conceitos norteadores: funcionalidade, flexibilidade, sustentabilidade, conforto e segurança. Todos eles entendidos de forma concomitante e interferente uns nos outros, jamais olhados isoladamente. A começar pela funcionalidade, se considera esquema circulatório, setorização, e a publicação vai discorrendo sobre esses pormenores, com destaque para a sugestão de setorizar de acordo com as unidades funcionais da RDC 50, esse diagrama aqui demonstra, inclusive, as cores que vão ser utilizadas depois na fase diagnóstica, a necessidade de considerar um hospital flexível, já que a medicina de hoje é praticada no hospital de ontem, a modernização para adequar as normativas vigentes, por exemplo, tem que considerar impactos na capacidade instalada, prever as possibilidades de expansão, a sustentabilidade aqui entendida em sentido amplo, também do ponto de vista organizacional, pensando no ESG, na responsabilidade social, gestão ambiental e governança corporativa, a dimensão de conforto humano, entendida no aspecto de olhar para as pessoas, compreender as suas especificidades.
A segurança, não só relativa a acidentes, incêndio e pânico, mas também a segurança do paciente, pensando na valorização da pessoa e da sua saúde, para se ter projetos centrados na pessoa, com uma ambiência promotora de cuidado. E aí nós chegamos no mapa estratégico da rede EBSER, que é analisado ao ponto de ser feita uma releitura em que a estratégia é aplicada ao contexto do plano diretor físico hospitalar, para melhorar as condições de infraestrutura, para garantir a excelência dos projetos, para gerir essas intervenções no espaço físico, facilitar a manutenção e criar um ambiente salutogênico, com os seus direcionadores aqui de um ambiente de ensino com qualidade e segurança, de um ambiente flexível, pensando na vanguarda e na inovação, com soluções espaciais eficientes, com unidades articuladas em rede e todos os aspectos de sustentabilidade. Se passa para a análise dos usuários dos hospitais universitários, na sua complexidade também de beneficiários, seja da assistência quanto do ensino, os profissionais colaboradores de todas as esferas e os agentes externos que também acabam envolvidos nesse processo de planejamento. Para cada um desses usuários é entendido o nível de envolvimento desses agentes do desenvolvimento de um plano diretor. A começar pelo nível informativo, em que toda a comunidade reconhece e está inserida, sabendo que ocorre um plano diretor, passando para o nível consultivo, até chegar no nível deliberativo das gestões, das lideranças, e o nível elaborativo, que é esse composto pela consultoria contratada. As rodadas de validação do plano diretor etapa a etapa, com as idas e vindas e devolutivas das equipes, até se chegar ao método. O método aqui trata de 4 etapas de desenvolvimento, propriamente dito, e 2 etapas de gestão e implementação. Análise, diagnóstico, prognóstico e proposta, sustentadas posteriormente pelo planejamento da implementação e a gestão e implementação propriamente ditas, considerando também o ciclo de evolução do PDFH. Cada etapa é desdobrada minuciosamente dentro da publicação. A etapa de análise considera toda a visão de panorama histórico, evolução espacial desse conjunto edificado, análise dos processos, perfil de ensino, pesquisa e assistência, papel desse hospital na rede assistencial e na rede EBSER, no caso, e são descritos os produtos, etapa a etapa, com todos os itens que devem constar. A etapa de diagnóstico parte da escala urbanística e paisagística para a escala arquitetônica, considerando também infraestrutura, até se concluir a situação legal e normativa. O prognóstico considera as diretrizes de ensino, pesquisa e assistência, as diretrizes de ambiência, que identidade institucional, né, como isso vai se expressar no espaço, como vão se dar os princípios norteadores dentro da concepção arquitetônica, a dimensão estética, a promoção da inovação, até chegar às diretrizes funcionais, de esquema circulatório, linhas de expansão, setorização, os padrões de dimensionamento e o programa de necessidades, diretrizes tecnológicas de aquisição de novas tecnologias e eficiência, finalizando com relatório dos cenários para tomada de decisão que se chega a uma proposta final. Cada dessas etapas, como eu comentei, listando os produtos que serão entregues. Finalmente, a etapa 4 é a proposta, é o plano diretor físico hospitalar propriamente dito, como um documento orientador, do qual constam o quadro de áreas, a implantação geral, a setorização e o esquema circulatório e a simulação tridimensional desse conjunto edificado no tempo. A segunda parte trata da implementação e gestão do PDFH. E aqui, a meu ver, nós temos um ineditismo nessa publicação, porque até então nós temos algumas referências de método até o desenvolvimento e elaboração, e a parte de implementação e gestão do PDFH é algo que foi customizada de forma muito peculiar para a rede EBSER. Aqui nós temos, então, o planejamento da implementação e a etapa de implementação propriamente dita.
No planejamento, se consideram quais são as intervenções necessárias e os custos estimados, quais são os critérios de priorização, considerando questões de segurança, condições de orçamento, finanças e recursos humanos, a visão evolutiva do plano diretor em ciclos de curto, médio e longo prazo, avaliando também grau de criticidade e maturidade de cada hospital. Uma rede de 45 hospitais não estão todos no mesmo momento em relação à sua infraestrutura, então cada hospital também precisa avaliar a sua criticidade e maturidade. A etapa de gestão e o ciclo de evolução vai considerar esse monitoramento contínuo e que a cada novo ciclo estratégico deve ser prevista uma revisão do PDFH. Isso está explicitado aqui, detalhado de que forma pode ocorrer, sempre considerando a linha evolutiva do planejamento à operação, que começa com o plano diretor físico hospitalar, se desdobra em todos os projetos de arquitetura e engenharia, questões orçamentárias, captação de recursos, licitação, execução, até chegar na operação. É fundamental no processo de elaboração de PDFH que os agentes estejam cientes desta linha evolutiva, o caminho a ser percorrido justamente nesses ciclos de curto, médio e longo prazo. A perspectiva aqui é de melhoria contínua, de atualização constante, né? Considerando então que esse instrumento técnico tenha a visão sistêmica, primando pelo rigor, a funcionalidade, a boa técnica, em conformidade com os requisitos de conforto e segurança, orientados por essa perspectiva de flexibilidade e sustentabilidade organizacional, considerando os 5 conceitos norteadores do planejamento sistêmico. Uma dica aqui é olhar para a bibliografia, porque as principais referências que nós temos, tanto no âmbito nacional quanto fora do país, de planos diretores estão postas aqui. Então, quem quer se aprofundar, olhe para essa bibliografia e também vá atrás para ter mais informações. E a cereja do bolo, no caso dessa publicação, que é o anexo ilustrativo, onde cada etapa está ilustrada e graficada com o produto entregue piloto do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco.